Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, 7 horas no Ceará, bom dia. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus, mínima 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Abalo no orçamento doméstico. Ceará tem o segundo maior corte de pagamentos do Bolsa Família em um ano. O projeto da reforma da Previdência deve chegar ao Congresso Nacional antes do Carnaval. Briga em Brasília. Renan Calheiros vence queda de braço contra Eduardo Girão. Ministro do Supremo rejeita ação que barra candidatura de réu ao comando do Senado. Investigações sobre irregularidades administrativas levam o Ministério Público a pedir afastamento do prefeito de Itapipoca. Mal-estar e desconforto. Doença diarreica aguda se multiplica no interior do estado. Medida provisória exige mais de segurados. Prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS com mais de 60 anos agora terá que ser agendada. Após 48 horas de trégua, Fortaleza volta nesta terça-feira a sofrer ataques criminosos. E mais, violência cresce. Ceará é o 5º estado com maior número de mortes violentas de LGBTs. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. A economia dos municípios do Ceará perdeu neste mês de janeiro pelo menos R$3.800.000 com um corte no programa Bolsa Família. O governo federal faz a cada mês checagem de dados e avalia as condições para os beneficiários se manterem com a assistência social. Quem fica fora dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania ou apresenta falhas no cadastro acaba sendo excluído do programa. O Ceará perde, na folha deste mês, pelo menos 21 mil beneficiários do Bolsa Família. A maior parte dessas famílias pobres está na periferia das grandes cidades ou nos pequenos municípios do interior do estado. O valor médio do benefício do Bolsa Família é de R$ 187. A quantia pode ser considerada muito baixa, mas para quem não tem qualquer renda, esse dinheiro é a garantia mínima para quase 1 milhão de cearenses que vivem na extrema pobreza. A exemplo do que está ocorrendo no âmbito da Previdência Social, com o corte de benefícios considerados irregulares, o governo federal tenta também fechar o cerco contra os pagamentos indevidos nos programas sociais. O corte dos benefícios pagos a quem tem renda, em alguns casos alta renda e com bom patrimônio, será inevitável. Agora, o corte do benefício para quem vive na pobreza representa um verdadeiro desalento. O assunto está no jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, estamos também no Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. Entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, o governo federal cortou 20.905 pagamentos do Bolsa Família no Ceará. Essa foi a maior redução desde abril do ano passado. Hoje, 1.046.504 famílias recebem o benefício nos 184 municípios do estado. Atualmente, o valor médio destinado às famílias do estado é de R$ 187. Os reflexos negativos dos cortes tendem a aumentar.
impactando áreas como economia, saúde, educação e até segurança pública. De acordo com um estudo inédito realizado em todos os municípios brasileiros pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, as taxas de homicídio e de hospitalizações por agressões tendem a diminuir em locais onde a cobertura do programa é ampla e contínua. No Ceará, a redução nas taxas foi de até 35% entre os municípios com 70% ou mais da população recebendo o auxílio entre 2004 e 2012. Segundo a doutora em Epidemiologia e Saúde Coletiva e pesquisadora principal do estudo, Daiane Machado, embora a taxa de homicídio no Ceará tenha dobrado de 20,5 para 44 a cada 100 mil habitantes, fica evidente que, se não houvesse a alta cobertura do Bolsa Família, o número de óbitos teria sido ainda maior. Segundo a psicóloga, as localidades do estado com cobertura mais estável do programa federal reduziram as taxas de homicídios em 4% no primeiro ano, 13% no segundo, 31% no terceiro e 35% no quarto ano de pagamento contínuo. São 7h05. Eu quero me antecipar no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida para falar sobre esse assunto que foi o conteúdo do nosso editorial e marca também a abertura da edição de hoje do jornal Alerta Geral. O corte nos programas sociais do governo federal, o jornalista Beto Almeida, geralmente provoca uma polêmica diante do número de famílias que acaba sendo excluída desses benefícios sociais. E aqui no Ceará, que é um dos estados mais pobres da federação, quase 1.100.000 pessoas recebem o auxílio do governo federal por meio dos programas sociais. Os cortes, como eu disse no Alerta Geral, no nosso editorial, são necessários quando considerados os benefícios pagos de forma irregular. E tivemos aqui, ao longo de 2017, de 2018, notícias sobre a suspensão de benefícios que estavam sendo pagos, benefícios que estavam sendo pagos a gente da política que tinha mandato, a servidores públicos, a comerciantes e empresários. Esse corte que atinge essa fatia de quem se aproveita dos programas sociais precisa continuar sendo feito. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O Bolsa Família, Luciano, ganhou uma importância social tão grande desde lá atrás no governo FHC, ganhou um impacto maior ainda no governo Lula e de lá para cá cumpre um papel do principal programa de transferência de renda hoje no país para aliviar exatamente o bolso das famílias carentes. O programa tem falhas e está provado que tem falhas. E essas falhas começam na formação do cadastro único, que é de responsabilidade dos municípios. Tem que fechar, não tenho dúvida disso, tem que fechar a torneirinha de onde escorre dinheiro para o pagamento de pessoas que não atendem, não entram no perfil social do programa. Esse é ponto. Assim, o número em si de você ter hoje mais de 1 milhão de famílias, de pessoas, aliás, né, prejudicadas com o Bolsa Família aqui no estado do Ceará, que tiveram o corte do benefício, pode ser alto, mas eu creio o seguinte, que o pente fino anunciado pelo governo, a preocupação, Zenô, em dotar o programa de um critério mínimo exigido por lei, ela tem que ser levada adiante pelo seguinte, você imagina que se esse 1 milhão foi cortado aí, e eu não creio que tenha injustiça social nessa decisão, significa dizer o seguinte, que abre-se a possibilidade de que outra quantidade tão significativa de pessoas que necessariamente e que precisam do programa possam estar sendo beneficiadas, porque quando ocorrem essas injustiças, ela não se resume apenas no fato de que tem gente recebendo sem necessitar. Significa dizer que tem também um percentual significativo de famílias que deveriam estar recebendo e não estão. Eu acho que a gente tem que olhar o seguinte, não é nem tanto pelo corte em si, mas pela quantidade de pessoas que necessariamente precisam e não acabaram recebendo o programa. Hoje, distribuídos pelos 184 municípios do Ceará, o Bolsa Família tem 1.046.000 famílias beneficiadas. Entre dezembro e janeiro deste ano, dezembro de 2018 e janeiro deste ano, o corte atingiu 20.905 famílias. E daqui a pouco eu volto para falar sobre política, sobre a posse dos deputados estaduais, federais e senadores na próxima sexta-feira, aqui dentro do Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida. Daqui a pouco. São 7h09.
doença diarreica aguda se multiplica no interior do estado. O Sátiro Salles traz mais informações. O número de casos da doença diarreica aguda ou DDA cresceu no interior do estado neste início de ano. Segundo especialistas, o período chuvoso potencializa os riscos de doenças transmitidas por bactérias, vírus e parasitas. A vila de Jericoacoara, no litoral oeste do estado, o acúmulo de lixo, apesar de haver a coleta regular e seletiva, se torna ambiente propício à proliferação de moscas e outros insetos. O resultado é o crescente número de casos de viroses que tem acometido tanto moradores quanto turistas. A UPA de Jericoacoara atendeu 30 pacientes ao longo da primeira semana de janeiro, entre crianças e adultos. Em Juazeiro do Norte, nas 3 primeiras semanas de janeiro, foram registrados 674 casos. O número é 26% maior que o mesmo período do ano passado. Já no Crato, a igual período, foram registrados 532 casos, um número mais preocupante ainda, já que o município possui metade da população de Juazeiro. Em Iguatu, maior cidade da região centro-sul do estado, o número de pacientes que procuraram a UPA e a emergência do hospital regional dobrou neste mês em relação a dezembro do ano passado, passando de 70 pacientes para 150. Já no Sertão Central, foram detectados 447 casos. Sátiro Salles para o Alerta Geral. 7h11, chove em 19 municípios. O Cariri é a região com maior índice de precipitação, como nos conta Solon Vieira. Choveu em 19 municípios do Ceará nesta terça-feira, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEMI. As precipitações sofrem uma redução no fim da pré-estação chuvosa devido ao posicionamento desfavorável de sistemas meteorológicos que agem historicamente no estado. Há 3 dias do início da quadra chuvosa, a região que registrou o maior índice de precipitação foi o Cariri, com a maior marca do estado, 29 milímetros, no município de Ipaumirim. Na mesma área, Altaneira chegou a 16 milímetros e Barro alcançou a marca de 14. Já na região do Sertão Central, em Inhamuns, uma das mais secas do estado, houve registro de chuva nos municípios de Tauá, 13,4 milímetros, Quixeramobim, 6,5, Quixadá, 6 e Ibaretama, também 6 milímetros. O intervalo entre os meses de novembro e janeiro é conhecido no Ceará como pré-estação. Isso se dá porque o período antecede a quadra chuvosa, que acontece entre fevereiro e maio. Segundo a FUNSEMI, esse ciclo tem 40% de chance de ter chuvas em torno da média neste ano. Para esta quarta-feira, a FUNSEMI prevê nebulosidade variável com eventos de chuva para todas as regiões do Ceará. Isso se dá devido à proximidade do vórtice ciclônico de altos níveis ao leste do estado. Da Sonzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. 10 reservatórios no Ceará estão com alto risco estrutural. Alerta relatório. Almir Fernandes. O Brasil acompanha comovido mais um dia de resgate a centenas de vítimas do rompimento da barragem de rejeito de minério de ferro no município de Brumadinho, em Minas Gerais. O governo deve publicar no Diário Oficial da União uma portaria que estabelece que órgãos reguladores iniciem a fiscalização de barragens em todo o país, com prioridade aquelas com elevado risco à vida humana. O Ceará possui 10 reservatórios oficialmente classificados como categoria de risco alto. Uma delas, apontada como situação preocupante, é a barragem de Jaburu, que fica em Ubajara. A informação é do relatório de segurança de barragens da Agência Nacional das Águas, ANA, publicado em novembro do ano passado, com dados colhidos em 2017. A barragem do Açude Lima Campos, em Icó, no centro-sul do estado, está repleta de rachaduras espalhadas em diversos pontos da parede do reservatório. Também há crateras e fendas que chegam a 15 metros de profundidade. O receio é de que a estrutura não suporte um grande acúmulo de água e ponha em risco moradores da região. As consequências da tragédia de Brumadinho dão uma ideia do que pode acontecer no Ceará em caso de rompimento de um açude de grande porte. Os responsáveis pelo reservatório de Lima Campos afirmam que já existe verba para a recuperação da estrutura. Além do açude Lima Campos, em Icó, também apresentam alto risco à população os reservatórios Aires de Souza, em Forquilha,
Frios, Paulo Sarazate, Pompeu Sobrinho, Roberto Costa e Várzea do Boi. Além desses 8 reservatórios classificados como risco alto, mais 2 também aparecem no relatório, somando assim 10 reservatórios. São eles Jaburu, em Ubajara, e Atalho, em Jati. Com informações da rádio Várzea Alegre FM. Para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Novos deputados federais e senadores a caminho da posse em Brasília e o experiente Jader Barbalho dispara. Renovação na política é conversa fiada e mais. Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Morte de manhã de quarta-feira, Luzenor, olha só, só para somar essa declaração do Jader Barbalho, Luzenor, troca de partido se intensificou na Câmara dos Deputados nesta semana e faz o PSL de Bolsonaro se igualar, Luzenor, ao PT, com uma maior bancada com 55 parlamentares cada. E ainda, Beto Almeida, Ministério Público Estadual amplia investigações e pede afastamento do prefeito de Itapipoca. Disputa no Senado, o Tasso Gereissati anuncia que a bancada do PSDB fará voto aberto para a eleição da casa, que acontece na próxima sexta-feira. E ainda, Beto Almeida, futuro em risco, Luzinor. Qual será realmente o futuro do BNB diante da decisão do governo, do ministro, da desestatização, por exemplo, de que deverá privatizar todas as estatais? Ele só deixou 3 de fora, viu, Luzinor? Daqui a pouco muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h19. A política brasileira entra a partir da próxima sexta-feira em uma nova fase com a posse dos deputados estaduais e federais e senadores eleitos em 2018.
Os ventos da renovação passaram também pelo Ceará e na composição da Câmara Federal, dos 22 parlamentares, pelo menos 12 são estreantes no Legislativo. O movimento dos deputados federais, assim como dos senadores, está voltado para a escolha logo após a posse, na sexta-feira, das novas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Nos bastidores também, jornalista Beto Almeida, muitas articulações para mudança e troca de partidos. É um movimento que é deflagrado com a nova legislatura e, no caso da bancada federal, em termos nacionais, o PSL sai ganhando aí, ampliando e se tornando o partido de maior número de deputados federais. Exatamente, Luciano. E olha só, é aquela história. Partido de governo tende, de fato, a inchar, literalmente, a receber adesões. Todo mundo gosta de estar sob o guarda-chuva do governo. Isso é fato. Isso aconteceu, por exemplo, com todos os partidos que chegaram a poder. Aqui no Ceará, no governo federal, em qualquer âmbito. Com o PSL não tem sido diferente. O PSL conseguiu eleger, Luciano, 52 deputados nas eleições. Tá certo? É verdade, o PT 56, perdeu um porque tem aquele caso lá da Bahia que o PT perdeu uma cadeira, então ficou com 55. Só que se você for olhar em números absolutos de votação, o PSL já teve uma votação estrondosa, com mais de 11 milhões de votos, acima do PT, que ficou, por exemplo, com 10 milhões. Isso no geral. Mas em termos, você sabe que para a eleição na casa, os critérios são outros. Aí vem, o PT ficou com 55, o PSL com 52. Só que hoje, nessa semana, com troca-troca de partidos, aproveitando a questão da janela partidária, por conta da cláusula de barreira, de partidos menores que não conseguiram fazer aquele número mínimo de parlamentares de 9 deputados, o que está acontecendo? Começa a movimentação para iniciar a busca por uma outra sigla. Resultado disso, o PSL já está hoje com 55 cadeiras, o mesmo número de cadeiras que tem hoje o PT. Ou seja, estão empates. Significa dizer o quê? Que, muito provavelmente, a perspectiva dentro do próprio PSL é que o partido chegue a 60 parlamentares. Pode vir a ser a maior bancada na Câmara dos Deputados. Qual é a importância disso na realidade? É só numérica? Não. Tem, logicamente, a importância simbólica de ser a maior partido da casa. Mas vai além. Você tem importância na definição das composições nas comissões técnicas da casa. Todas as votações importantes passam até a decisão do partido. O partido, como uma maior sigla da casa, ele indica também o maior número de composições nas comissões técnicas. Ou seja, a importância que ele ganha é extrema, inclusive para determinar o rumo de votações importantes para o governo. Por isso que Bolsonaro e todo o seu entorno têm interesse de que o partido cresça, claro. Essa gordura que o PSL está ganhando neste momento, e já havia expectativa sobre o aumento de parlamentares da sigla, uma vez que o PSL chega com um ar de renovação e na perspectiva de um poder de 4 anos, sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, é natural que a agremiação atraia mais aliados. E nesse caso específico, Beto Almeida, parece que tem um cenário que é bem mais favorável ao PSL. Nós estamos chegando no 30º dia de janeiro, primeiro mês do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nenhum cargo de maior expressão do governo federal no estado do Ceará, por exemplo, foi definido. E essa realidade acaba se repetindo em outros estados. Essa indefinição, nesse primeiro momento, dos cargos, dos ocupantes de cargos e a missão, a agenda que o governo federal tem a partir da próxima sexta-feira de discutir, de aprovar projetos polêmicos como uma reforma previdenciária, como a reforma tributária e muitas outras medidas que passarão pelo Congresso Nacional, será que esse crescimento que começa agora do PSL não é apenas um sinal pequeno que começa a ser dado pelo governo federal de dizer, olha, venham para o nosso lado porque o cobertor é longo e os cargos estão aí para serem divididos entre os aliados que irão naturalmente governar. Sem dúvida que isso vale especialmente para o PSL como atrativo, né, de novos parlamentares. Não tenha dúvida. O governo tem dito e sustentado o discurso de que vai sim negociar os cargos de segundo escalão, negociar, que eu digo, distribuir esses cargos dentro de critérios
técnicos e não naquela lógica do toma lá da cá, que era o que prevalecia e que o governo, inclusive, criticava e critica. O governo, que eu digo, do atual de Jair Bolsonaro. O que ocorre, Luzenor? Que isso deverá ocorrer, não tenho dúvida. Vamos saber, então, como isso vai se dar, se vai se dar de uma forma, pelo menos, um pouco diferenciada. Isso não vai ser útil apenas para o PSL não, Luzenor. Isso vai ser útil, inclusive, para manter a base aliada, integrada aos interesses do próprio governo. Significa dizer o quê? Que PFL e outros partidos de outras siglas que possam estar aliados, porque Rodrigo Maia vai se eleger presidente da Câmara, vão ter interesse em ter também participação nesses cargos. São 7 horas e 24 minutos, nós estávamos falando sobre o crescimento da bancada do PSL, da renovação na Câmara Federal, e nós estamos recebendo neste momento, nos estúdios do jornal Alerta Geral, o deputado federal eleito pelo PSL, Heitor Freire, que recebeu em 2018... 97.201 votos. Deputado Heitor Freire, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Neste momento estamos gerando o nosso Alerta Geral pela Rádio FM 104.3 e retransmitido para outras 26 emissoras do interior do Ceará, e também estamos presentes nas nossas redes sociais na internet. Seja bem-vindo, deputado Heitor Freire, ao Jornal Alerta Geral. A primeira pergunta que eu faço: nós estamos falando sobre distribuição de cargos, falando sobre o papel dos parlamentares, mas antes de entrar nessa discussão, eu pergunto, o senhor já tem pronto, na ponta no papel, no lápis, escrito, os primeiros projetos que o senhor irá levar para Brasília em defesa dos interesses do Ceará? Bom dia. Bom dia a todos do programa Alerta Geral, Luzenor, obrigado por me receber aqui. Quanto a projetos, tenho sim, já tenho projetos de leis já prontos para serem apresentados, inclusive uma CPI, que no dia 1º irei requisitar 171 assinaturas. Essa CPI vai ser a CPI das facções. A Assembleia Legislativa aqui teve medo de abrir uma CPI do narcotráfico, e com muita ousadia nós iremos abrir essa CPI das facções. Temos, já fundamentamos com pessoas que dizem que as facções receberam dinheiro, fizeram acordo com o governo do estado. Nós vamos nós vamos investigar essas denúncias, ao mesmo tempo também de dinheiro das facções que retornam para a política, que estão hoje infiltradas dentro de prefeituras, vereanças. Então temos muitas denúncias quanto a isso. A Assembleia Legislativa teve medo, se afrouxou em abrir uma investigação quanto ao narcotráfico, e no Congresso Nacional geralmente são 5 CPIs que andam ao mesmo tempo, e tem essa CPI para ser aberta, CPI das facções. Em segundo, temos projetos de leis quanto à questão do terrorismo. Hoje, infelizmente, o terrorismo ele é tido como terrorismo somente quanto a atos de xenofobia, discriminação. E, na verdade, terrorismo nós vivenciamos aqui em Fortaleza, e essa lei vai ser mais rígida quanto a terrorismo, para abranger atos que aconteceram, como, por exemplo, aqui no Ceará, vindo até mesmo de ordens dentre presídios. Também temos projetos de lei. Quero apresentar um projeto de lei para resolver o problema que nós temos hoje de doutrinação muito grande nas universidades federais, onde os reitores, eles são escolhidos ali, 70% votos de professores, 15 de alunos, 15 de servidores, mas existe um corporativismo muito grande, onde eles escolhem seus pares esquerdistas com viés comunista, e eu quero fazer um projeto de lei que os reitores virem uma indicação de livre nomeação do presidente da República para resolvermos uma deficiência que temos. Também tem projetos de leis aqui para apresentar quanto à seca, em parceria com o MT, que é o Ministério de Tecnologia. O nosso ministro se encontra em Israel. Incentivo para trazer essas dessalinizadoras aqui para o Ceará. Temos outros projetos de lei que eu quero apresentar na área da segurança pública também. Então já tenho algumas coisas prontas aí para apresentar no dia 1º, nos primeiros dias de mandato. São 7 horas e 28 minutos. O senhor fala sobre a Assembleia Legislativa que teve medo de instalar essa CPI das facções, e nesse momento o senhor faz essas declarações nos estúdios do Jornal Alerta Geral, olhando para a sede da Assembleia Legislativa na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Por que a Assembleia
se afrouxou, deputado Heitor Freire, na investigação dessas facções criminosas? Eu acredito que deve ter alguma cumplicidade nisso aí. Porque eu não lembro quem foi o deputado, mas eu lembro que foi muito noticiado, que disse que tinha medo. Então, se o cara que estava andando de carro blindado, com segurança, com todo um aparato, tinha medo de abrir, de pelo menos dar um voto para abrir uma CPI de investigação do narcotráfico, quanto mais nós, cidadãos, que não temos essa proteção, que não temos carro blindado, que não temos essa infraestrutura de proteção. Então, assim, o povo está à mercê. A única razão lógica que eu vejo nisso é a cumplicidade. Então é denúncia todo canto dizendo, Heitor, o dinheiro da prefeitura de Itaitinga, tem gente do PC, do Comando Vermelho, Heitor, lá em Quixadá tem dinheiro, sei lá de quem, dos pipocas, sei lá de quem, Heitor, tem dinheiro do PCC com o vereador tal. É só o que a gente escuta e a gente não pode fazer ouvir de mercenário. O povo cansou de ter político que só sai aí no meio da rua abraçando para todo mundo, que paga o cafezinho, que paga o jantar, que paga o almoço, que consegue uma emenda para ali e nunca vê nada. Eu recebi denúncias essa semana de barragens aqui no Ceará, que estão todas com nível 3. Nível 3 é o nível mais alto de preocupação dessas barragens se romperem. Me mandaram vídeos lá de Lima Campos com furo de 5 metros. E o perigo nisso aí está que agora em abril, algumas dessas barragens vão receber água da transposição do São Francisco. Aí o que é que vai acontecer? Vai estourar, vai acontecer algo similar aqui no Ceará. São 7h30, nós temos um rápido intervalo, estamos neste momento no Jornal Alerta Geral, conversando com o deputado federal eleito pelo PSL, Heitor Freire. A gente volta em 1 minuto. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h32, voltamos no Jornal Alerta Geral. Hoje, nesta entrevista com o deputado federal eleito pelo PSL, Heitor Freire. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Deputado, bom dia. Eu quero abordar aqui, mudar só um pouquinho aqui a nossa conversa e começar a abordar, antes do senhor chegar aqui no estúdio, a gente estava conversando sobre essa distribuição de cargos federais pelo governo federal. E a gente sabe, por exemplo, que há uma estrutura de cargos bem capilarizada por todos os estados, quando eu digo cargos federais. O Ceará, por exemplo, tem, segundo eu ouvi já uma declaração do senhor, por exemplo, falando que são mais de 2.000 cargos federais aqui no estado do Ceará. E agora, com a retomada das atividades no Congresso, com a nova composição, a partir agora de sexta-feira, como é que vão avançar essas negociações? Por exemplo, eu quero partir de cargos, inclusive, importantes, joias da coroa, para dizer assim, como o Banco do Nordeste, como, por exemplo, cargos como do Denox, essas articulações. O senhor chegou, inclusive, a indicar nomes, sugerir nomes para o Banco do Nordeste. Como é que estão essas negociações nesse momento?
Banco do Nordeste é um caso à parte. Nós temos um super-ministro, que é o Paulo Guedes, muito respeitado, muito querido, não somente pelo presidente da República, mas por toda a equipe do governo. E o doutor Paulo Guedes, ele tem essa autonomia de indicar quem ele queira. Eu fiz sim, entreguei alguns currículos de pessoas que têm uma capacidade técnica, até mesmo de pessoas que têm um currículo, um histórico já com o Banco do Nordeste. Entreguei em mãos ao ministro e pedi que ele analise. A indicação não é minha. Achei o perfil técnico, achei que são pessoas que conhecem a nossa realidade no Nordeste, no Ceará, e entreguei em mãos ao ministro. E o ministro está ali avaliando com outros nomes que ele também recebeu. O senhor pode declinar os seus nomes que o senhor sugeriu? Não, deixei em sigilo por enquanto, para não ficar essa especulação, e daqui a pouco vão começar a me telefonar. Aí também alguns podem ficar chateados, porque eu... Mas assim, foi indicado, o ministro também tem outros 2 nomes, eu entreguei 3 currículos, o ministro tinha mais 2 nomes lá na mesa dele. E eu acredito que isso vai ser feito em alinhamento com a bancada do Nordeste. Aí você me pergunta, então vai ter indicação política? A gente não pode ser hipócrita em dizer que não tem, porque tem a indicação política, só que os critérios agora mudaram. Primeiro, a hierarquia vai ser respeitada, porque o que acontecia antes era o seguinte, um político indicava um superintendente aqui, vou dar um exemplo, é exemplo, tá? Um político indicava um superintendente aqui, um diretor do DENOX. Aí ele não cumpria o que a pessoa de Brasília, o seu superior de Brasília solicitava, e ele dizia, me tira daqui do cargo, não tirava porque o político daqui que indicou era mais forte do que o de lá. Então acontecia muito isso nos antigos governos, isso não vai existir. Então a palavra final é do ministro. Nós podemos até apresentar um nome, por exemplo, está aqui o nome da Companhia Docas, está aqui o nome do DENOX ou do DENIT. O ministro vai analisar esses currículos e vai dizer, não gostei desse perfil, envie um outro. Ou então ele pode dizer, esse aqui está muito bom, como alguns, como o Rogério Marinho, da Secretaria da Previdência, foram indicados. O currículo dele foi entregue pela nossa amiga deputada Bia Kisses, de Brasília. Então, vai existir as indicações políticas. Aqui no Ceará, nós estamos formando a base do governo federal. Somos já 10 nomes de deputados federais, estou conversando com mais 2 nomes. Então, eu espero que formamos esse colegiado de 12 deputados federais aqui do Ceará, que formarão a base do governo, que vão defender e votar com o governo em Brasília, principalmente agora na reforma da Previdência. Então, muitas dessas decisões vão ser tomadas em colegiado, vou juntar, iremos nos reunir em Brasília, esses deputados, vamos conversar. Pessoal, vocês têm perfis adequados, técnicos, pessoas boas para indicarem para o SPU, para indicar para a Companhia Docas, para indicar para os demais cargos, e eles vão apresentar. Vamos fazer um quadro, eu apresento o ministro Onyx. Isso aqui foi a bancada do Ceará que achou esses perfis aqui adequados para esses cargos, envie para os ministros. Aí os ministros vão analisar, vão pesquisar. Se tiver adequado, os ministros indicam. Mas acabou aquele negócio de operar, eu que mando aqui, acabou esse negócio. E o simples toma lá da cá. Não tem toma lá da cá. Agora nós precisamos de uma base do governo que vote com o governo para defender. Deputado Heitor Freire, quais são as prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro para o Ceará? Ele aqui, logo no início do seu governo, ele sempre falou de 3 linhas mestras aqui para o Nordeste. A primeira delas sendo a economia, porque nós temos uma economia muito fragilizada. Os tributos, não somente os federais, mas os tributos estaduais aqui são altíssimos. Nós somos um dos estados que mais arrecadam, que mais tributam. Conversem com os donos de posto de gasolina, que vocês vão ver aqui, o nosso ICMS é alto, é taxa disso, taxa daquilo. São 5 órgãos que nunca nem compareceram em posto de gasolina, que fiscalizam. É a IBAMA, que não sabe nem a realidade do posto de gasolina, mas cobra uma taxa trimestral ali de sei lá, R$ 1.000, R$ 1.500. Então, existem altas tributações, impostos muito altos e uma economia totalmente fragilizada. Nenhum investidor, nenhum industrial quer vir para o Ceará porque hoje é absurdo. Você não tem segurança jurídica. A gente faz um negócio com a empresa do exterior, como a Fraport, traz um investimento para cá. O governo federal entrou com muito recurso ali, através do BNDES, Banco do Nordeste. Aí chega a prefeitura e aumenta
E pede logo um alvará, o aumento do IPTU. Ou seja, qual é a segurança jurídica que o investidor tem para vir aqui? Eu estou dando um pequeno exemplo, mas não existe segurança jurídica. E se a prefeitura, se o Estado não está dando, o governo federal tem que dar essa segurança jurídica. Então não é só isenção fiscal. Pessoal, isenção fiscal, tem que acabar com esse negócio de isenção fiscal. O investidor, ele gosta de contribuir se ele tiver um retorno. Então nós vamos trabalhar junto com o Banco do Nordeste para financiar empresas que venham resolver o problema da seca, como nesse momento o governo Bolsonaro está em Israel, conversando, conhecendo e concretizando tecnologias para trazer para cá. Vamos também trabalhar, além da economia, fortalecer, trazer novas indústrias, geração de empregos, acesso ao crédito do microempresário, resolver o problema da seca. Existe uma indústria da seca muito grande, uma carência. Nós temos que resolver isso em parceria com os militares que estão perfurando poços. Vou falar uma coisa para vocês que muitos não sabem. A Petrobras, ela perfurou muito aqui no Ceará e no Nordeste. Tem muitos poços que a Petrobras perfurou, são mapeados mais de 1.200 poços que eles perfuraram atrás de petróleo e acharam água. E esses poços estão lá parados, já acharam, é só reativar. Quando o senhor fala sobre o fim da indústria da seca, nós lembramos também que temos um dos maiores projetos, talvez o maior projeto da área de recursos hídricos do Brasil em andamento, que é a transposição de águas do Rio São Francisco. E a transposição está com as obras na reta final. Nós teremos boas notícias na área da transposição nesses primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro? As águas da transposição vão chegar, estão para chegar em abril aqui no Ceará. Aí nós temos esses problemas das barragens que vão encher e tem muitas que estão aí perfuradas, com fissura, e a gente tem que resolver. Então, a gente tem que... Vai ser concluída? Vai. Nos primeiros meses, eu não sei. Porque primeiro o nosso orçamento é apertado. Eu tive com o ministro Tarcísio da Infraestrutura semana passada, e ele disse o seguinte: Heitor, o orçamento que eu tinha para o DENIT era o dobro que eu tenho hoje no Ministério. Então, para o público geral aí entender, o orçamento do governo ele é decidido a partir de abril. Então foi no antigo Congresso, o Eunício Oliveira foi um dos que articularam esse orçamento e apertaram o orçamento para o governo Bolsonaro. Então hoje nós estamos trabalhando, o governo Bolsonaro está trabalhando com um orçamento totalmente apertado e pequeno, também em consequência a má gestão, a má economia, mas foi decidido em 2018. O nosso orçamento, esse novo Congresso, nós tomamos posse depois de amanhã, hoje é quarta, sexta-feira, tomo posse como deputado, assim como os demais amigos, deputados federais, deputados estaduais e senadores, ou seja, o novo Congresso vem apenas a partir do dia 1º, e em 2019 nós votaremos um orçamento com base com o que a economia gerou para 2020, é onde você vai ver o governo Bolsonaro em ação. Então, ainda estamos trabalhando com esse orçamento apertado. Se tem dinheiro para concluir essas obras, eu duvido que tenha. E o ministro, de forma muito sóbria, Luzenor, ele disse assim: Heitor, eu não quero pegar 10 e sair fatiando. Bota 1 milhão aqui, um aqui, começa as obras e não termina. Então ele quer pegar muitas obras e concluir. São 7h42. Mais uma pergunta, jornalista Beto Almeida. Eu quero ir agora aqui, voltar um pouquinho para a seara política. O senhor é o presidente estadual do PSL. Ano que vem, 2020, é um ano importante porque é um ano de eleições municipais. Como é que está o PSL hoje organizado nos municípios cearenses e qual é a perspectiva, qual é o objetivo com que vocês trabalham para fortalecer essa capilaridade do partido no interior, por exemplo? O PSL veio de um partido nanico, quase inexistente. Nós tínhamos apenas um deputado federal para o partido que vai ter a maior bancada hoje do Congresso Nacional. Já temos 2 que já vieram para o PSL, 54. O PT tem 56. Hoje nós estamos 55, os jornais já estão dizendo. Já é o dia com 55. Pronto, exatamente, vai chegar até 60. Até porque eles vão tomar posse e vão vir para o PSL. Então, vamos chegar até 60 mal bancado do Congresso Nacional. Isso tem uma reviravolta muito grande, onde somos o partido que que terá o maior fundo partidário, um dos maiores fundos partidários, terá o maior tempo de TV, os maiores congressistas, ou seja, saímos de um partido nanico para um gigante.
E aqui no Ceará, a mesma situação. A gente tinha talvez 1 ou 2 vereadores espalhados pelo Ceará, desalinhado com o partido. E hoje nós temos um deputado federal, 2 deputados estaduais, dentre eles o deputado estadual mais bem votado do Ceará, né, que é o André. Então, aqui no Ceará, eu estou reorganizando o partido. Recebo, assim, inúmeras ligações diariamente de gente querendo o partido, prefeitos, vereadores, querendo agendar reuniões para vir para o PSL. Então, eu estou pedindo calma para todos eles. A partir de março, eu começo a trabalhar, estruturar todo o PSL no estado. A intenção é que nós já estamos presentes em 184 cidades, nós temos 160 bases de pessoas, não o partido já com comissões provisórias ou diretórios, mas já tenho bases, tenho pessoas, fui votado em todos os municípios do estado do Ceará, então nós temos caminho para entrar em todas as cidades. A intenção é em criar comissões e diretórios em todos, sem exceção, todos os municípios do estado. Mas o perfil do PSL é um perfil conservador? Isso. Conservador, liberal. O senhor tem essa preocupação, por exemplo, de ter esse tipo de liderança nos municípios? Tenho sim, e vamos seguir essa linha. Somos um partido alicerçado e fincado na direita, sou um representante da direita, o meu eleitor, o nosso eleitor foi um eleitor de direita, então eu não posso desprezar quem nos confiou esse mandato e agora está saindo fazendo conchave, não, de forma alguma. Então vamos sim permanecer firmes e alicerçados na direita e no conservadorismo. Na economia somos liberal sim, capitalistas e queremos crescer. Agora, quanto aos costumes, somos conservadores. Vamos seguir esse alinhamento e tendo cuidado de que pessoas se adequem a esse perfil. São 7h45, nós temos mais um compromisso em rede e voltaremos para a última pergunta ao deputado federal Heitor Freire sobre eleições em Fortaleza. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindiônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindiônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindiônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sindiônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindiônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindiônibus e Criarte. Alerta
Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 49 minutos. Voltamos no último bloco do Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o deputado federal Heitor Freire, do PSL, que foi o quinto mais votado em Fortaleza entre os 22 deputados federais eleitos em 2018 no Ceará. Heitor ficou com 50.242 votos na capital, atrás do Capitão Wagner, do Célio Sturdot, que é do PV, Luiziane Lins e Ronaldo Martins, que é do PRB. Com essa votação tão expressiva, mais da metade dos votos que o levam a Brasília, isso estimula a ser candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2020, deputado? Eu acredito que para subir uma escada a gente tem que ir de degrau em degrau. Nesse momento eu não tenho essa intenção de ser candidato à Prefeitura de Fortaleza. Eu sou um soldado, presto minha continência a Jair Bolsonaro e se ele mandar eu obedeço. Mas nesse momento eu tenho um acordo com meu amigo, Capitão Wagner, onde ele vai se lançar prefeito de Fortaleza e eu indicarei o vice juntamente com o PSL. Porque assim a gente pode se fortalecer e retirar essa oligarquia que vem aí no poder. Se eu for candidato e o capitão, a gente possivelmente vai se degladiar, vamos aí tirar votos um do outro e vamos fortalecer o outro lado. Então, de forma muito prudente, eu recuo, indico a vice-prefeitura para o meu amigo Capitão Wagner, na qual ontem mesmo almoçamos, estive com ele novamente segunda-feira. Então a gente está se alinhando mais, estamos alinhando nossas ideias, nossa postura quanto à oposição ao governo do Estado, também nossa postura no Congresso Nacional. E a intenção é fortalecer esse grupo para quebrar essa oligarquia que vem mandando no Ceará nas últimas décadas. Então, esse é o acordo desse momento. Não sou candidato, mas eu digo, se por acaso qualquer coisa der errado nesse acordo, ou se Jair Bolsonaro mandar, eu obedeço, sou candidato. São 7 horas e 51 minutos. Deputado Heitor Freire, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral. Quero desejar ao senhor um bom trabalho em Brasília. O Ceará vai cobrar firme a sua atuação e é normal que essa cobrança seja feita, afinal, os cearenses escolheram os deputados federais, os senadores para nos representarem em Brasília e temos a expectativa de uma contrapartida para o estado do Ceará, para os municípios, com uma boa atuação, seja na linha de esquerda, na linha de direita, de centro-esquerda ou centro-direita. Não interessa a linha ideológica. O que a população quer é resultado do trabalho e dessa expectativa criada com a ida dos senhores e das senhoras, porque temos também deputadas federais, no caso uma deputada federal, Luiziane Lins, entre os 22 deputados federais e os 3 senadores. Desejo ao senhor sucesso, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Muito obrigado, eu que agradeço a presença. Sigam aí minhas redes sociais, Heitor Freire, para acompanhar a nossa atuação. Quero fazer do meu mandato, não como um Big Brother, mas eu quero estar ali mostrando à população as votações, quem está no plenário, seguir a orientação de vocês quanto a votações no Senado, no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, acompanhar, mostrar e escutar vocês. As eleições já acabaram, no fim da linha nós temos o povo cearense, então independente de ideologia política, de partido, eu quero trabalhar para o povo cearense, podem cobrar, estejam juntos e eu acredito que nós teremos bons frutos e bons resultados do Congresso Nacional. Obrigado, Luzenor, a todos do Alerta Geral, tamo junto. Grande abraço. 7 horas e 52 minutos. Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, então, e até amanhã. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Olá, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. A medida provisória do Pente Fino estabelece algumas mudanças na prova de vida dos beneficiários do INSS. Segundo o texto, aposentados e pensionistas acima dos 60 anos terão que agendar antes de fazer a atualização cadastral. Pelas regras antigas, o beneficiário recebia um aviso na tela do terminal de autoatendimento da instituição financeira e se dirigia à agência bancária sem hora marcada para fazer o recadastramento.
Além disso, a medida provisória 871 estabelece que a prova de vida seja feita pelo INSS na residência dos segurados acima de 80 anos. Antes, essa pesquisa externa era feita apenas para pessoas com dificuldade de locomoção. As alterações ainda têm que ser regulamentadas pelo INSS, mas o Instituto informou que as questões ainda estão em análise pelo presidente em conjunto com a área técnica e tão logo seja assinado, o ato será publicado no Diário Oficial da União. A medida provisória não deixa claro onde deverá ser feito o agendamento e nem se a prova de vida continuará sendo realizada nas agências bancárias. As informações estarão no ato que será editado pelo INSS. Outra questão estabelecida pela MP, que ainda não foi regulamentada, é o programa de revisão que abrangerá os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS por período superior a 6 meses, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, além dos benefícios de prestação continuada, sem revisão por período superior a 2 anos. As regras para as perícias devem ser definidas por um ato da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, mas a pasta informou que ainda não há data definida para a publicação. O problema é que a medida provisória tem prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. A medida que já tem força de lei, mas se não for aprovada pelo Congresso, dentro dos 120 dias, perde sua validade. No caso dos pontos que exigem regulamentação do INSS ou da Previdência, é preciso que esses órgãos editem as regras para que elas passem a valer. Assim como esses pontos demorem para ser regulamentados, é possível que não entre em vigor antes da medida provisória virar lei ou perder a validade. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. São 7 horas e 56 minutos. Aposentados de estados do Nordeste, inclusive do Ceará, receberão 90 milhões de reais em atrasados. Vanderlei Moisés. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os estados de Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, liberou 90 milhões de reais para pagar atrasados de 11.339 segurados do INSS que ganharam ações previdenciárias em dezembro do ano passado. Os créditos são feitos por meio das chamadas requisições de pequeno valor, as RPVs. Neste caso, recebe quem ganhou o processo que rendeu atrasados de até 60 salários mínimos, ou seja, 57,2 mil reais. Não há mais como o INSS recorrer das sentenças. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, os tribunais são os responsáveis por elaborar o calendário de pagamento das RPVs. A data de liberação para aposentados ainda não foi divulgada pelo TRF-5, responsável pelos estados da região Nordeste. Os tribunais também abrem contas correntes em agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para que os beneficiados possam receber o dinheiro. O depósito é feito em nome de quem ganhou o processo judicial contra a Previdência Social. No caso de falecimento do beneficiário, os herdeiros têm direito a receber o dinheiro. Os aposentados e pensionistas do INSS podem verificar quando e quanto terão de atrasados pela internet. A consulta deve ser feita na página www.trf5.jus.br. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte.
Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando no Campeonato Carioca. Teve ainda Campeonato Pernambucano e também no futebol internacional. Vamos começando pelo Campeonato Carioca. O Flamengo recebeu o Boa Vista no Maracanã e venceu pelo placar de 3-1. Hoje à noite tem mais 3 jogos pela 4ª rodada do Carioca. Portuguesa e Vasco, Americano e Volta Redonda, Fluminense e Madureira. Já no Campeonato Pernambucano, Santa Cruz recebeu o Afogados e venceu pelo placar de 4-1. Hoje à noite tem mais 2 partidas, Salgueiro e Flamengo de Arco Verde, Vitória de Pernambuco contra o Central. Agora vamos falando do Campeonato Paulista, que também tem bola rolando hoje. É a 4ª rodada. O Corinthians pega o RB Brasil, Ponte Preta e Mirassol, Oeste e Palmeiras. Os demais jogos acontecerão amanhã, quinta-feira. No Campeonato Cearense acontece hoje a 7ª e última rodada da primeira fase. Os jogos acontecerão todos às 21h30. Floresta e Horizonte, Iguatu e Guarani de Juazeiro, Ferroviário e Barbalha, Guarani de Sobral contra o Atlético Cearense. São os jogos de hoje do Campeonato Cearense. Vamos agora falando do futebol internacional. No Campeonato Inglês, o Manchester City tropeçou e perdeu de virada de 2-1 para a equipe do Newcastle. E com isto, a equipe do Manchester City vê o Liverpool disparar na liderança. No momento, o Liverpool tem 60 pontos e o Manchester City vem em segundo com 56. O Tottenham tem 51, é o terceiro, e o Chelsea vem em quarto com 47 pontos. O Arsenal pinta em quinto, também com 47 pontos. No futebol italiano, o Milan de Lucas Paquetá venceu ontem a equipe do Napoli pelo placar de 2-0 e está classificado para as semifinais da Copa da Itália. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando da seleção brasileira Sub-20. O Brasil voltou a ficar devendo. Não saiu do 0-0 contra a Colômbia na estreia do hexagonal decisivo da competição. A seleção de Carlos Amadeu teve uma atuação sem brilho. O próximo jogo do Brasil será na sexta-feira, dia 1º, contra a seleção da Venezuela. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará, final do programa de hoje. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Em instantes no site cearagora.com.br, na íntegra, todas as informações. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Um bom dia a todos e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.